Muito bem, muito bem. Alguns aspectos da minha língua portuguesa. A expressão, não é? Que surgiu na minha cabeça assim, sem mais nem menos, não é? E, e me parece que é uma expressão boa. Parece que vale, parece que aparentemente talvez valha a pena falar partindo, né? Tendo como ponto de partida essa expressão, alguns aspectos da minha língua portuguesa. Ah, falando daquilo que, daquele objeto, vamos dizer assim, mais claro, a literatura, obviamente, é o, é o objeto, assim, referência, não é? É a referência em relação, no tocante a- aos estudos de gramática, né? Da língua portuguesa. Claro, todo mundo tem toda pessoa tem a sua história e, é claro, alguns aspectos da minha língua portuguesa, eu estou me referindo à língua portuguesa do Hideo Yahiro, do brasileiro, nipo-brasileiro, mas, puxa vida, nipo-brasileiro, né? Hideo Yahiro, um brasileiro nato, paulistano, né? E creio que comecei a gostar de fato mesmo de literatura a partir do segundo grau, né? A partir do colegial, né? Vamos começar a citar alguns escritores. Talvez uma, uma obra que eu tenha lido, uma tradução de uma obra, claro, do Victor Hugo, o escritor francês que escreveu Os Miseráveis. Eu li Os Miseráveis, né, aquele livro bastante extenso, claro, tradução. E Os Miseráveis é um romance extremamente de muita. É como se fosse um filme de ação, né? Tem muita ação, né? E aí é uma leitura que não cansa, é uma leitura que prende, né, o leitor, no caso, e a gente quer saber de todo o desenrolar da história. Os Miseráveis. É, é claro que depois que eu ingressei na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, que eu não concluí, né? Mas que também talvez esse aspecto também seja um aspecto pertinente, né? Essa coisa diletante, né?
esse essa coisa de não ter um compromisso com alguma coisa formal, de ter um diploma, etc. É claro que também tem o aspecto da minha indisciplina e das minhas crises existenciais, mas, enfim, estava dizendo, estava citando alguns, alguns autores, como no caso Victor Hugo, né, em francês, né? E falei dos Miseráveis, né? Um romance extremamente extenso e extremamente de muita ação, muita aventura, enfim, uma leitura bastante, vamos dizer, uma leitura que prende, né, o leitor, né? Como se fosse um filme de ação, né? Mas enfim, depois eu li o que mesmo? Acho que livros do segundo grau, do colegial, literatura portuguesa e brasileira, mas talvez, me lembro, é claro, eu acho que muitos, né, da nossa geração também devem ter se apaixonado por João Guimarães Rosa, não é? As, as invenções, vamos dizer assim, formais, né, da escrita, né, do texto do Guimarães Rosa, não é? Tudo muito lógico, né? Lógico, por conta de Guimarães, por conta acho que do fato do Guimarães Rosa ter sido médico, um cientista, né? Um cientista, vamos dizer assim, um médico que tinha a sua paixão pela literatura. Guimarães Rosa. Aí na faculdade de letras você começa a entrar no universo da literatura, né? Nacional e é claro, algumas coisas da literatura, algumas coisas de maior destaque da literatura mundial, da literatura estrangeira, que é Franz Kafka. Kafka, né, realmente também é um autor muito comentado pela, pela crítica literária, não é? E por todos os segmentos da intelectualidade e da área artística, né? Claro que falar de Franz Kafka, a metamorfose, o processo, ambos livros do Kafka, um escritor que está, evidentemente, no inconsciente dos artistas, de praticamente todos, né? Todos. Não existe um intelectual, um artista renomado, que não, que não, que não saiba de Franz Kafka, né?
E é claro, a Metamorfose de Kafka é um clássico, né, da literatura contemporânea, né, pode-se dizer, né? Moderna, contemporânea, contemporânea, né? Literatura contemporânea, é claro. Mas o que mais? Evidentemente, Machado de Assis, né? Machado de Assis, com toda a polêmica também que eu quero destacar em relação ao fato de Machado de Assis ter sido um escritor negro. É uma coisa absurda, não é? Principalmente porque essa coisa do antirracismo, não é? Essa coisa tão profunda, não é? De raízes tão profundas na alma do ser humano, vamos dizer, humanista, não é? Do ser humano democrático, não é? Em sua, em sua, em sua, vamos dizer assim, essência, né? Machado de Assis, enfim, é uma referência para, para os gramáticos da língua portuguesa. Creio que também em todos os outros países de língua portuguesa, né? Portugal, Angola e etc. Claro, com todo respeito em relação à minha ignorância aqui e agora em relação aos países de língua portuguesa, os países africanos, Portugal, Brasil, e respeitando, é claro, os que eu não mencionei aqui, e é claro, hoje em dia, né, pesquisando tudo, você obtém essa informação rapidamente, então não vem ao caso falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre os países de língua portuguesa. Claro, eu estava falando de Machado de Assis, e Machado de Assis deve ser um escritor brasileiro conhecido por todos os outros países de língua portuguesa que estudam a língua portuguesa, a gramática e a literatura em língua portuguesa, né? Mas o que eu queria falar em relação ao Machado de Assis é essa coisa, essa polêmica que surgiu recentemente na mídia televisiva, não é? Em que o Machado de Assis era retratado como uma pessoa da raça branca, né? E aí houve um movimento aí das pessoas assim reclamando desse erro, né, da publicidade. E aí percebi que posteriormente passou a veicular na televisão um comercial com Machado de Assis, de fato sendo uma pessoa negra, né? O que é uma coisa assim, talvez poucos devem. Bom, isso se você pesquisar na internet, talvez você vai encontrar essa coisa
da propaganda, do comercial, que teve que corrigir o seu vídeo, né? E que no início apresentava o Machado de Assis branco, né? Um erro absurdo, um erro que realmente é revoltante, não é verdade? E aí essa propaganda foi corrigida posteriormente e depois passou a veicular na televisão, pelo que eu vi, realmente um Machado de Assis de verdade, da verdadeira, com a verdadeira etnia, raça, que é a raça negra, não é? Com todo, evidentemente, respeito, e aí realmente é respeito mesmo, né? Em relação a Machado de Assis. Né? Então, um dos aspectos da minha língua portuguesa é essa coisa que é uma coisa extremamente, eu chamo, que tem raízes muito profundas no meio do nosso ser, não é? Entende? É uma coisa que é difícil arrancar da gente, vamos dizer assim, pode até ser uma coisa, até tornar-se um tipo de preco, com, com o perdão, né, da palavra, um preconceito, não é? Porque aquilo fica enfincado no nosso ser, né? E a gente, e muitas vezes é impossível tirar. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Machado de Assis realmente é um mito, né? É um ícone no tocante à literatura da humanidade, não é? No tocante à língua portuguesa, não é? Enfim, é um ícone, né? E é uma coisa que é muito forte no nosso meio intelectual, não é? Enfim, este discurso aqui, de cerca de 60 minutos, né, está tratando de um tema, alguns aspectos da minha língua portuguesa, um tema que é extremamente um tema que se agarra no meu ser, no Hideo Yahiro, né? Paulistano, não é? E, enfim, gera esse vídeo, essa necessidade de fazer um discurso aí de 60 minutos, não é? Um outro aspecto enfim, tudo é aleatório, viu? Tudo é aleatório, né? Aliás, as minhas gravações são sempre assim, né? Tudo que surge, eu vou falando. Mas o que eu queria falar em relação a uma coisa que é um erro da língua portuguesa, acho que de todos os, talvez, países de língua portuguesa, né? E que também é um erro meu também. Eu também cometo esse erro na minha fala, muitas vezes, né? E é normal, né? Mas, mas não é normal, né? É normal e não é normal. É normal falar. Eu estou me referindo à mistura da segunda pessoa do singular e da terceira pessoa do singular, né?
Do plural já é mais complicado, porque do plural é vós, né? Não é tu, né? Mas enfim, da segunda pessoa do singular, que é o tu, e da terceira pessoa do singular, que é o você, né? A misturar o teu com seu, tua e sua, né? É uma mistura que a gente faz com absoluta frequência tanto nos meios informais quanto nos meios formais, no caso de uma poesia música, de uma letra de música, isso é absolutamente normal. E muitas vezes também num poema, num livro de poemas, né? Num poema escrito, não é? Num poema assim, do tipo literário, não é? Não letra de música. Letra de música é normal, ah, e normal e também um, é um erro que não deve ser assim tão criticado assim, não é verdade? É uma coisa que é claro que hoje em dia, né? Hoje em dia impera o espírito, imperar, o espírito democrático imperar é uma coisa meio, uma forma de falar meio estranha, né? Porque imperar tem a ver com mandar, né? Tem a ver com imperador, né? Mas o que manda, o que prevalece hoje em dia é o espírito democrático, né? Que muitas vezes pode, pode ser confundido como politicamente correto, não é? Mas eu estava me referindo ao que mesmo? Eu estava falando do que mesmo? Eu estava falando desse erro da segunda, de misturar a segunda e a terceira pessoa do singular. Misturar o tu com o seu, com tu com você, entende? Então, e aí, esse detalhe é um detalhe que, numa frase, né? Isso é absolutamente frequente, né? A frase de que eu gosto, a frase de que eu gosto. Quem gosta, gosta de. Por isso que eu falo a frase de que eu gosto, não a frase que eu gosto. Quem gosta, gosta algo. Não, quem gosta, gosta de algo. Por isso que eu falo a frase de que eu gosto. A frase de que eu gosto é. Como é que é? Caramba. Aceite que dói menos, né? O que se vê, o que se vê na praça, né? O que se vê no mundo afora é a pessoa falar assim: aceita que dói menos, hein? Aceita que dói menos. Mas se você começa a falar aceita que dói menos, você está usando o verbo aceitar na na segunda pessoa do singular, que é o tu. Aceita tu, né? Se você começa a falar aceita que dói menos, você tem que continuar o seu discurso na segunda pessoa do singular, que é o tu. E é muito complicado falar de tu fizeste, né? Tu fizeste a lição de casa, né? Então é um erro bastante comum. Verbos terminados em ar, acordar, acorda, também está errado. Também está errado. Não tá, é tudo bem. Então, verbos terminados em ar
o erro mais comum é acordar, amar, né? O erro mais comum é a pessoa usar o imperativo, que é o imperativo e usar inconscientemente a segunda pessoa, o tu, né? Ao invés de usar o você, que é mais fácil, né? É mais fácil usar o você, né? Compreende? Compreende. É mais fácil usar o você. Eu falei agora, compreende. Você compreende? Se eu usar o tu, eu vou ter que falar assim, compreendes? Compreendes? Complicado, né? Então compreende, entende? E aí, o que acontece? O erro mais comum com verbos terminados em ar, amar, comprar, usar, né? Verbos terminados em ar é o que não falta, né, na língua portuguesa, né? Se eu estou correto, a grande maioria dos verbos são verbos terminados em ar, né? Comprar, amar, fumar, flertar, né? E aí, o que acontece? Respeitar. A pessoa acaba cometendo o erro de usar a segunda pessoa do singular, né? Respeita. Está errado, meu filho. Use a terceira pessoa, o você, porque é mais fácil. Se você usar a segunda pessoa do singular, você tem que ter uma coerência. Todo o seu discurso tem que estar na segunda pessoa, que é o tu, não é? Então, por exemplo, se você falar, vamos ver o verbo respeitar. Diga, respeite, certo? Não diga respeita. Diga respeite, porque respeite você. Respeita respeita tu, entende? Esse é o erro mais comum, né? Então tem essa frase aí, a frase que eu falei, né, agora há pouco, que é aceite que dói menos, né? Então eu falei aceite você. O erro, o erro mais comum é falar aceita que dói menos. Está errado. Aceita aceita tu. O correto é aceite. Aceite que dói menos, né? Quer dizer, correto no sentido de usar o você, porque o você é uma forma mais fácil de você falar, né, as coisas. Você usar o você usa na literatura, num texto escrito, não é? Não para falar. Muito embora alguns estados aqui do Brasil usam, né? Usem, muito embora alguns estados do Brasil usem a segunda pessoa do singular com absoluta frequência na sua fala, né? Porém, é uma aberração o uso incorreto da segunda pessoa do singular. Alguns conseguem até, alguns mais escolados, né? Conseguem fazer
usar o verbo corretamente na segunda pessoa do singular. O que de fato é uma coisa muito bonita, né? Uma coisa bonita usar a segunda pessoa do singular na fala ou na literatura, na poesia. É muito bonito. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada. Eu estava falando, acho que era por Deus esculturada é a Rosa? Tu és a Rosa? Não me lembro. Dessa canção do Pixinguinha. Mas você percebeu o quanto a Pixinguinha era culto, né? Não sei se a letra era do Pixinguinha. Tu és divina, então divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada, né? Tu és, né? Então é a forma tu és, não tu é, né? Isso é uma aberração, né? Que na verdade é uma coisa normal, né? Em alguns estados do país, em alguns lugares do Brasil, no caso, talvez, enfim, não sei como é que é em Portugal e nos outros países de língua portuguesa, né? né? É... Mas, enfim, enfim, qual é o título desta gravação? Alguns aspectos da minha língua portuguesa. Hideo Yahiro, paulistano, nascido no bairro do Cambuci. Mas que é relevante? Se eu nasci no bairro este ou aquele. Mas é um detalhe que eu quero insistir nesse detalhe, né, do imperativo, né, que é muito comum na fala, né, e muitas vezes na fala mais, mais ácida, não é? Né? Na fala mais ácida é muito utilizada a forma imperativa, afirmativa. Acho que também a negativa, né? Se bem que no caso do você, olha só, olha, o erro meu aqui. Olhar, verbo terminado em ar. É olhe só, olhe só, olhe só, não é? Mas o comum na fala é você falar olha só, mas é olha tu. Correto no caso é olhe só, olhe você. E aí, nas discussões, você muitas vezes usa a expressão cale a boca. Cale a boca. Cale. Verbo terminado em ar, calar. Se você está falando, você está se referindo ao seu interlocutor como você, então o correto é cale. Cale a boca. Não é? E não cala a boca. Porque o mais comum, o erro mais comum é cala a boca. É uma aberração, né? Da língua falada, da aberração minha também, porque eu também cometo esse erro, né? Agora tem uma outra frase que é uma frase de baixo calão, que é vá tomar para, né? Que é uma frase comum de baixo calão, né? De baixo nível, né? Nas discussões, nas brigas, né? O correto é vá tomar, né? Porque você está falando para o interlocutor usando a terceira pessoa, que é você. Então é vá tomar, né? Porém, o erro comum é usar a frase vai
tomar para parar. Entende? Está incorreto. Compreende? O correto é vá tomar. Vá tomar café, por exemplo. Para amenizar, vamos dizer assim, o peso dessa, dessa frase de horrenda de baixo calão. Vá tomar café, né? Aí, se você usa o vá, você está usando o vá você. Se você fala vai tomar café, você está falando vai usando a segunda pessoa, que é o tu. E aí complica, né? E aí as coisas se complicam, não é? Aí fica complicado. Vá, né? Cale a boca. Vá tomar café, né? Respeite, aceite. Compreende? E aí vai ficando bonito, a linguagem vai ficando mais civilizada, mais artística, né? E isso é muito importante para quem, Hideo Yahiro, que tem uma, uma relação muito forte com relação a uma relação muito forte com arte, com literatura, com cultura, não é? Então, o ideal é realmente usar a forma imperativa, né, do verbo, dos verbos, corretamente, não é? Sentar. Sentar também é um verbo terminado em ar. Sente, sente-se. Sente-se. Não é senta, né? Sente. Sente-se. Sente-se aí que vou lhe contar uma história, né? Sente-se que vou lhe contar uma história. Tudo terceira pessoa do singular. Sente-se. Se fosse a segunda pessoa, seria senta-te. Ó, vou falar a frase inteira através da segunda pessoa do singular. Senta-te, senta-te, senta-te aí, senta-te aí, que vou te contar uma história. Senta-te aí, que vou te contar uma história. Aí seria a segunda pessoa do singular. Mas é complicado falar coisas na segunda pessoa, compreende? Então fala assim, então use a terceira pessoa. Sente-se aí que vou lhe contar uma história. Né? Você percebe a diferença? Senta-te, senta-te aí que vou te contar uma história. Né? No caso do tu, senta-te, senta-te, senta-te. Eu estou repetindo, porque eu também cometo erros, né? Eu preciso também frisar, para também não cometer erros, né? Então, senta-te, senta-te aí que vou te contar uma história. Essa é a frase usando a segunda pessoa do singular, o tu, né? Vamos à frase usando a terceira pessoa do singular, que é o você. Sente-se aí que vou lhe contar uma história. Percebe a diferença? Vou te contar e vou lhe contar. Não é? Te contar é tu, lhe contar é você. Compreende? Esses são aí, assim, esse é um outro aspecto aí da minha língua portuguesa, da língua portuguesa aí do Hideo Yahiro, né?
Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, sim, sim. Um erro que é a- o verbo ter, né? O ter e também o verbo obter, não é? A gente usa bastante o verbo obter, o verbo ter, não é? Né? Só que o, o, a forma que a gente deve memorizar é o tiver, né? Não obter é o verbo, né? Mas a forma que a gente usa com uma certa frequência é obtiver. Se eu obtiver lucro, não é? Se eu tiver, né? Não é se eu ter. Que aberração. Perdoe-me assim, perdoe-me os que se sentem atingidos por essa minha chatice em relação à língua portuguesa. Se você obtiver lucro, né, você terá sucesso. E não se você obter lucro. Se você obter, não faça esse erro. Não cometa, não cometa esse erro, né? Não cometa esse erro. O verbo cometer também, na forma imperativa negativa, da terceira pessoa, que é muito mais fácil do que a segunda pessoa. A segunda pessoa é complicada. Na segunda pessoa as coisas se complicam. E eu estava falando do que mesmo? Perdi o fio da meada. O ter e o obter, né? O verbo ter e o verbo obter. Memorize. Obtiver, né? Tiver, se eu obtiver, né? Que é muitas vezes a gente vai usar essa forma do verbo ter, do verbo obter, em muitas situações, né? Muito bem. Quando eu obter lucro, quando eu obtiver lucro, aí vamos, quando eu obtiver lucro, aí vamos conversar sobre o assunto. Então, quer dizer, é obtiver, não quando eu obter lucro, é quando eu obtiver. Se eu tiver uma casa na praia, né? Não é se eu ter uma casa na praia, se eu tiver uma casa na praia. Essa é a forma que você vai ver, né? A forma que você vai ver com alguma frequência aí no seu dia a dia. Alguns aspectos da língua portuguesa do Hideo Yahiro, né? Puxa vida, eu não queria estar na pele de alguns. Enfim, hoje em dia, talvez. Mas, enfim, é muito raro ter uma. É muito raro, é muito difícil ter um cantor como Caetano Veloso, não é? Na música brasileira. O camarada realmente ele domina a língua portuguesa como ninguém, né? Além de fazer letras lindíssimas, né? Mas é muito raro, né? Muito raro ter algum músico, algum compositor, não é? Com esse arsenal, né? Em relação à gramática normativa da língua portuguesa. Ô, expressão gostosa essa, né? Gramática normativa da língua portuguesa, que é o livro
que é o título do livro do Rocha Lima, da famosa gramática normativa da língua portuguesa do Rocha Lima, que é uma referência para os que estudam a língua portuguesa. E, enfim, eu estava falando mesmo do quê? Estava falando sobre o quê mesmo? Perdi novamente o fio da meada. Estava falando do que mesmo? Mas enfim. Bom, evidentemente, se você assistiu a esse vídeo até esses 45 minutos, isso mostra que não importa muito, isso mostra que não importa muito se eu vou fazer algumas pausas mais longas ou isso não, acaba não tendo tanta relevância. Creio eu, não é? E é claro que às vezes algumas frases assim são felizes por serem até corretas, né? Na língua falada a gente erra tanto, né, que quando a gente vê algumas coisas corretas, a gente até acaba ficando até conformado, né, resignado com determinadas frases assim da, da fala do dia a dia. Fala muito. Você fala muito, né? Fala muito. Você fala muito, né? Essa frase está correta, né? Você fala muito. E é uma frase que é de certa forma comum no dia a dia, né? Você fala muito. Você fala muito, né? E se fosse na segunda pessoa? E se fosse no tu? Tu falas muito. Aí sim, não é? Tu falas muito, viu? Tu falas muito, viu? Está errado, viu? Se você falar tu falas muito, viu? Viu já é você, né? Tu falas muito, viste? Será que é? Tu falas muito, viste? Será que alguém vai fazer uma frase tão correta assim? Tu falas muito, viste? Né? Você fala muito, viu? Você, normal, né? Você fala muito, viu? Você fala muito, viu? Terceira pessoa do singular. Agora, se for na segunda pessoa do singular, tu falas muito, viste? Tu falas muito estranho, não é? Um detalhe muito estranho, né? Tu falas muito, viste? Ninguém vai usar. É uma frase inexistente, né? Como é que eu diria? Como eu diria, é uma frase artificial, não é? Né? Agora, tu falas muito. Tu falas muito, hein? Hein? Acho que essa é interjeição, chama hein? Tu falas muito, hein? Acho que o em cabe aí, né? O em. Tu falas muito, hein? É. Aí talvez esteja a frase correta. Você fala muito, hein? Tu falas muito, hein? Acho que são frases corretas. Alguns aspectos da língua portuguesa do Hideo Yahiro.
Ai, ai, ai. O, o, e outra preocupação é assim, fazer escolhas, né? Você deve escolher a forma de que você tem certeza que está correto, né? Você deve fazer uso de formas de que você tem certeza de alguma coisa. Quem tem certeza de alguma coisa. Então você tem que usar formas de que você tem certeza. Certeza do quê? De que estão corretos. Eu acho que falei de forma errada aí. Mas enfim, é, escolha formas que não, que não, que não, que não gerem dúvidas, né? Essa acho que o princípio do uso da língua portuguesa é procurar escolher uma forma que você, uma forma que não deixe dúvida, né? Né? Porque a dúvida é cruel, não é? A dúvida, do ponto de vista no meu caso, eu como filósofo, eu como identidade, eu sou um aspirante a Buda, né? Essa é a minha identidade existencial. Eu sou um aspirante a Buda, né? Então, o aspirante a Buda se preocupa muito com a questão da, das dúvidas cruéis que surgem, né, no pensamento, né, né? E, 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 e a gente, o aspirante sempre quer lidar com a dúvida, sempre quer expulsar, descartar a dúvida, né? Muito bem, muito bem. Engraçado, é interessante que esse discurso falando de língua portuguesa tenha chegado a quase 60 minutos aí, né? É um assunto que está muito grudado, né? No, 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 no ser, né? Do Hideo Yahiro, não é? E também tem um outro aspecto, não sei se dá para falar desse aspecto nesses minutos finais, né? Que muitas vezes existem duas formas, muitas vezes existem duas formas de falar, né? Ou até mais, né? Uma determinada frase, né? E uma das coisas de que eu me preocupo
uma das coisas com que eu me preocupo é quando você fala, é, quando você usa o, o, o se, né? Por exemplo, ele se foi, né? E aí, às vezes entra, às vezes paira uma dúvida, né? Eu me vi numa, né? Esse ou me, né? Eu te vi, eu te vi, eu te vi. Nossa, eu te vi. É uma frase complexa, né? Eu já estava querendo fugir do T da segunda pessoa do singular, de repente me vem um eu te vi, né? Bom, esquece o eu te vi. Eu vi você. Melhor falar dessa forma, né? Mas a frase que eu quero falar é eu me vi numa, eu me vi, né? Eu me vi na situação. Às vezes a dúvida paira assim, se eu coloco o tracinho, né? Ou coloco o se, o me anteriormente, né? Essa é vamos ver. Ai, que frase, mas ele se borrou todo. Ele se borrou todo, quer dizer, ele ficou totalmente amedrontado, não é? Ele se borrou. Então ele borrou-se todo. Seria uma frase correta, né? Ele borrou-se todo. Ele se borrou todo, né? Parece que o uso da fala acaba impedindo uma forma talvez correta de usar o, nesse caso, o borrar-se, né? Seria ele borrou-se todo. Também deve estar correto, né? Ele se borrou todo, ele borrou-se todo, né? Creio que esteja correto, mas enfim, é um detalhe assim que a gente fica muitas vezes na dúvida, né? Embora eu não tenha uma convicção em relação a isso, né? A casa se incendiou, né? Talvez esteja correto, mas talvez esteja mais correto falar a casa incendiou-se, não é? Colocar o C no final e colocar o tracinho, né? A casa se incendiou. Talvez seja uma forma estranha, né? A casa incendiou-se, né? Ah, o patrimônio destruiu-se. O patrimônio se destruiu, né? Parece que é melhor muitas vezes colocar o tracinho e colocar o C, o me, né? E em outras formas é melhor colocar o C anteriormente e sem o tracinho, né? É um detalhe assim que me deixa preocupado, né? E é claro que pesquisando, né? Hoje em dia pesquisando tudo, a gente obtém a resposta no ato, né? Mas, mas é um detalhe que me preocupa também em relação a minha língua portuguesa. Vamos tentar ver alguns detalhes em relação a esse detalhe aí eu tenho que me lembrar, lembrar-me, né? Lembrar-se
quem se lembra, né? É um detalhe, ele, fulano de tal, lembrou-se, né, dos deveres, fulano de tal lembrou-se das tarefas, fulano de tal lembrou-se das tarefas de que havia se esquecido, né? Essa é uma frase que talvez, não sei se uma frase interessante. Fulano de tal lembrou-se das tarefas de que havia se esquecido, né? Então, no caso da primeira parte, né, que é fulano de tal lembrou-se, né, o se vem posteriormente ao verbo. Lembrou, tracinho, se, lembrou-se. Fulano de tal lembrou-se das tarefas de que havia se esquecido. Na parte final, o se vem anterior ao verbo e sem tracinho, né? Então fulano de tal lembrou-se das tarefas de que havia se esquecido. Enfim, um detalhe que talvez entra um pouco de estilo, de estética também, não sei, né? É uma coisa que eu tenho que pesquisar e você também pesquisa, pesquise e receberá a resposta no ato, através da internet, né? Não preocupe. Então, o que eu recomendo, preocupe-se, preocupe-se com esse detalhe, né? Da nossa língua portuguesa, né? E escreva, né? E também procure dizer corretamente, usando o se, né? De forma correta e também talvez de forma esteticamente boa, né? Enfim, talvez eu tenha uma dívida aí com o meu interlocutor, talvez tentar montar uma frase mais interessante, né? Muito bem. A partir de agora, eu vou banhar-me, ou vou me banhar. Ai, ai, ai. Mas, enfim, é uma frase que talvez seja pertinente, não é? Depois desta gravação, eu vou me banhar, eu vou banhar-me, eu vou me banhar. Talvez seja eu vou me banhar, eu vou banhar-me, vou. Enfim, acho que o correto é Hideo Yahiro se banhou após a gravação de Hideo Yahiro banhou-se, né? Hideo Yahiro banhou-se após a gravação do vídeo, né? Hideo Yahiro se banhou após a gravação do vídeo. Enfim, é um detalhe que, se você é um detalhe, qual é a dúvida? Será que eu coloco antes ou depois o se? Hideo Yahiro banhou-se, talvez seja correto, né? Talvez seja uma forma correta. Hideo Yahiro banhou-se depois de concluir o seu trabalho, né? O Hideo Yahiro se banhou, né? Enfim, é um detalhe que deve fazer parte da preocupação em relação a um texto
agradável e é um texto correto, né? Do ponto de vista da gramática, né? Então, o Hideo Yahiro irá se banhar, né, após esta gravação. O Hideo Yahiro banhou-se, né? O Hideo Yahiro banhou-se após o término da gravação. Acho que basicamente o que eu queria dizer era isso em relação a minha língua portuguesa. Banhar-se, é fácil pesquisar, banhar-se. Eu me banhei, tu te banhaste, ele se banhou, nós nos banhamos, vós vos banhastes, eles se banharam. Creio que esteja correto. Eu me banhei, tu te banhaste, eu banhei-me, tu banhaste-te, tu banhaste-te. Eu me banhei, tu te banhaste, ele se banhou. Nós nos banhamos, vós vos banhastes, eles se banharam. Muito obrigado.